André Valente, eu sou gerente ouro da grande Forever Living e estou aqui para falar hoje um tema bem interessante, que seria a suplementação à saúde na melhor idade. E nada mais justo, né, do que focar nesse produto aqui, nesse produto que é o Light Ultra da Forever. E eu coloquei aqui um tema que é desenvolvendo o corpo. Quando a gente fala na melhor idade, a gente vai pensar em que? Envelhecimento. Então, em evolução do homem, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Isso é o que a gente aprendeu aí no colégio. Só que, por que não fazer esse ciclo de uma forma saudável e da melhor forma possível? Então, o tema, né? O termo melhor idade seria isso, não a questão só do tempo de vida, e sim da qualidade de vida. Isso é bem importante. E aí a Forever vai estar muito embutida em tudo isso, não só com o Light Ultra, como os outros produtos. Queria focar hoje no Light Ultra, mas indiretamente a gente vai se reportar muitos outros auxiliares que juntos eles vão fazer a diferença aí nesse caminho todo de nossa vida, que quanto tempo for, que seja o melhor possível. O envelhecimento, ele faz parte do contexto da nossa vida, né? De todos os seres do universo. Então, assim, seriam alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo no organismo que tem mais de uma célula. Então, as células juntas, elas vão sofrer alterações fisiológicas com o passar do tempo, e isso vai levar a uma forma de evolução chamada envelhecimento, que é uma readaptação do processo. Acontece o quê? Modificações na morfologia, ou seja, no aspecto físico, o que você vê na pele, no cabelo, na musculatura, como também a parte interna, na fisiologia, na função do organismo. Então, isso inicia um pouco precocemente em nível molecular. A gente já falou daquela situação, né, que os elementos químicos da tabela periódica se juntam e formam moléculas, e as moléculas juntas vão formar células, tecidos e órgãos. E aí uma coisa que acontece já precocemente é uma dificuldade na renovação celular. Lembrando que assim, essa renovação é constante, desde o nascimento a gente renova nossas células. Por isso que o bebezinho ele cresce, o osso, estica a pele, desenvolve o cérebro, a audição, a visão, enfim, há uma série de procedimentos no corpo que dependem da renovação celular, e isso vai ficando deficiente. E aí vai afetar o quê? Os tecidos e os órgãos. Então, essa renovação celular dificultada vai levar a uma deficiência, né, no funcionamento dos tecidos, e essa fisiologia vai alterando todo o nosso corpo. Então, tem alguns fatores que influenciam positivamente e negativamente o processo. Vamos colocar os negativos primeiro. Estilo de vida, sedentarismo, os vícios, tabagismo, uso de drogas lícitas ou ilícitas, o ambiente que você vive. Então, todo esse processo vai influenciar de forma negativa. Mas vamos colocar o outro lado. Você que faz exercício todo dia, você faz uma mentalização positiva, você faz yoga, você faz todo um processo de hábito saudável, uma boa alimentação, uma alimentação sempre voltada para a nutrição, por vezes suplementada, e aí você vai ter um nível de envelhecimento diferente. Então, esses fatores influenciam muito. A saúde envelhece fisicamente e mentalmente. Então, a gente tem que cuidar do aspecto físico sempre e mental, não só na melhor idade, mas desde quando você é criancinha, né? Desde os primeiros anos. Os primeiros sinais de envelhecimento você tem na pele e no cabelo. A pele vai ficando mais seca, enrugada, menos elástica. O cabelo, geralmente, ele muda a cor, ele vai ficando branco, né? Ele vai ficando mais fino, e geralmente nos homens ele cai. E aí são os primeiros sinais que mostram envelhecimento. Só que internamente isso também acontece. Então, lembrando sempre do aspecto morfológico, externo, né, da parte física que você vê, e internamente. E aí você tem a audição e a visão. A presbialcusia, que é a diminuição da audição pelo envelhecimento, geralmente acontece dos 60 a 65 anos, é até a minha praia, eu sou médico otorrinolaringologista, então eu tenho muitos pacientes que têm perda auditiva por passar da idade. E os pacientes chegam se queixando, e eu digo, meu amigo, isso é muito bom. Isso é bom porque você está envelhecendo.
você está vivendo, e você está chegando lá, está cada vez mais, né, vivendo e vivendo e vivendo. Então, envelhecer nada mais é do que viver mais. Eu prego muito isso nos meus pacientes, que tem pessoas que reclamam do envelhecimento. Não reclame. Quem não envelhece, morre cedo. Então, vamos envelhecer. Agora, a qualidade é que vai fazer a diferença. Então, a visão, né, a presbiopia, ela a partir dos 40 anos, geralmente, você começa a usar o óculos por necessidade. E aí, há uma alteração gritante no metabolismo. O metabolismo, ele diminui, esse processo do funcionamento das células, dos órgãos, ele vai ficando mais lento. Então, lembra, metabolismo alto, né? Você tem energia, você tem queima calórica. Metabolismo baixo, você tem um funcionamento mais lento, físico, intelectual, mental. E aí, as suas atividades diárias ficam mais dificultosas. A musculatura ela vai perdendo ao longo do tempo, então você perde, a partir dos 45 anos, perde mais ou menos 1% da musculatura por ano. Então, importante nesse processo você trabalhar a massa magra, é um dos processos que a gente vai falar aqui. No envelhecimento, você desenvolver a massa magra. A massa magra fortalecida vai dar uma diferença aqui ó, na coluna, toda a sua postura, na forma do caminhar, do andar, do se movimentar, de conseguir desempenhar suas atividades normais. O que é normal para um adolescente acordar, pular da cama, sair correndo, toma um banho, veste a roupa, vai para a escola, faz tudo rapidamente. Para um idoso de 80 anos, ele não tem a mesma agilidade. Então, para que você chegue mais ágil nesse processo, a gente tem que cuidar um pouquinho do sistema muscular e o osteoarticular. Há uma alteração na musculatura, mas também na parte óssea. Então, a osteoporose é um grande exemplo aí, que é a rarefação do osso, ele vai perdendo cálcio e essa estrutura vai deixando os ossos mais frágeis e com maior propensão à fratura. Então, os idosos, eles sofrem de um processo de facilitamento das fraturas, e as fraturas, às vezes, são graves, porque uma fratura pode ser cirúrgica, pode levar a uma série de desencadeamentos que podem levar a sequelas, inclusive até a morte. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, fortalecimento do sistema osteoarticular. As articulações também são importantes, não só a coluna vertebral, mas todas as articulações. Então, a artrose, né, que é muito comum, o enrijecimento da inflamação e enrijecimento das articulações, levam à diminuição dos movimentos. Então, se movimente, trabalhe sua musculatura, trabalhe o osteoarticular. Isso aí, todo dia um pouquinho vai fazer diferença. A capacidade respiratória, naturalmente, ela vai diminuir, porque o pulmão já não se expande bem. O tórax, ele vai ficando mais enrijecido, ele vai ficando uma caixa mais rígida, as cartilagens elas vão calcificando. Então, todo esse processo você tem que trabalhar. A sua respiração, a sua musculação, a sua articulação, a memória, enfim, todo um processo de trabalho para você guardar uma longevidade saudável, para você ter isso. E aí, outra coisa que é muito comum já na fase, né, da terceira idade é a questão da deglutição. Você, às vezes, por vezes, perde dentes, não há reposição dos dentes, e aí você tem maior dificuldade de triturar os alimentos. E aí, quando você pega um alimento, por exemplo, a carne, que é a proteína, que você tem que triturar ela, depois ela vai para o estômago, do estômago ela vai ser dissolvida, a partir dali a proteína vai sendo quebrada para formar os aminoácidos. E aí a maioria dos nossos idosos, a maioria absoluta no Brasil, não consegue fazer mais isso com eficiência. O que acontece? 50%, 70% da proteína digerida, ela não vai ser absorvida. Ou seja, você até come, enche o estômago, mas aquilo ali não vai levar a nutrição das suas células. Então, por isso que a suplementação hoje é mandatória. Então, não só para terceira idade, claro, para desde do nascimento, né, desde os primeiros anos até a melhor idade. E aí tem que lembrar do sistema cardiovascular. 33% mais ou menos das mortes acontece pelo sistema cardiovascular e nem sempre é na terceira idade, é precoce. E aí a gente tem que cuidar muito bem do cardiovascular, que não é só infarto, né? Também tem as doenças cerebrais, aneurismas e isquêmicas. E você tem o sistema nervoso também, que o envelhecimento leva a algumas doenças também, o desgaste, né, das células nervosas. O cérebro ele vai murchando com o passar do tempo. Então você tem, imagina, tudo vai murchando, vai diminuindo, vai enrijecendo.
E aí você vai fazer o quê? A quebra de braço, vai fazer o caminho contrário. Então é isso que a gente vai ter que aprender a fazer todos os dias. E isso parte da alimentação, da suplementação e dos seus hábitos. Deixa eu passar aqui. Opa, ótimo. Eu peguei aqui a bula, né, a informação nutricional do Light Ultra, e aí você vê quanta coisa tem aqui nesse pozinho. Então, isso aí graças a uma coisa chamada tecnologia. Tecnologia. A tecnologia nutricional se deve muito, ó, aos astronautas. Esse aqui é um sorvete de astronauta, trouxe lá da NASA, e ele também tem seu guiazinho nutricional, como qualquer alimento. E essa tecnologia, ela vem sendo desenvolvida já há muitos anos, desde a década de 60, no intuito de melhorar a nutrição das nossas células. Porque uma coisa você alimentar é o que você bota para dentro do seu tubo gastrointestinal, outra coisa é o nutriente que vai chegar dentro da sua célula, dentro do seu corpo. Isso tem diferença. Lembra que a gente falou do idoso que come lá a carne, o frango, o peixe, o salmão, o que for, mas se ele não conseguir absorver aquilo ali, ou parte daquilo ali vai embora, ele vai ficar em perda. Então a nutrição nem sempre tá bem como está a alimentação. E a tecnologia faz diferença. E aí onde a Forever Living entra no processo. Ela não só quer dar um produto, ela quer dar o melhor produto, mais eficiência, que tenha retorno para você. Então isso faz muita diferença. E aí essa tecnologia, ela é feita com investimento financeiro, investimento de tempo, cientistas, pessoas desenvolvendo melhor. Então, o Light Ultra não é a primeira versão, já tem várias versões dele, e essa última versão é a melhor versão possível dada para as pessoas. E aí, esse conjunto de nutrientes, então aqui tem 12 vitaminas, 18 aminoácidos, vários sais minerais, vários aminoácidos. Isso vai fazer diferença. Eu vou falar um pouquinho de cada um, para vocês terem ideia do processo, para vocês terem ideia de como esse pozinho é tão rico quanto o pó de ouro, tá? Se você for pensar em saúde, é tão rico quanto um pó de ouro. O Light Ultra, ele tem 100% de proteínas naturais, que vem da soja. Ou seja, é uma proteína sustentável. O plantio da soja, a condição de você dispor dessa proteína é o ano todo. O gasto de água é menor do que, por exemplo, você adquire a proteína do boi, né, da carne. O gasto de água, a gente está com deficiência de água no mundo. Então, o gasto de água para você fazer a proteína, gerar uma proteína, 1 grama de proteína, 1 grama de proteína de soja é X, e 1 grama de proteína da carne de boi é 100x. Então, a diferença é considerável. É sustentável porque é uma coisa que é um plantio limpo, né? Um plantio que ajuda o processo do meio ambiente. A soja tem uma coisa que ela tem uma alta qualidade, né, de proteica, equivalente ao ovo e ao leite. Ela não tem gordura saturada, é muito baixo. Não tem colesterol, vem de origem vegetal, não tem colesterol. Não tem lactose. E 25 graminhas, ou seja, um squeeze daquele, uma medida e meia aproximadamente, reduz drasticamente as doenças cardiovasculares. Aquilo que a gente falou, infarto, o derrame, né, o AVC. E aí, lembra que 33% das mortes são cardiovasculares. Então, quem toma o Light Ultra, espero que todos aqui tomem, e você tome, você não entre nesses 33%. Você se previna, você tenha essa atitude de melhorar seu cardiovascular. E ele também é rico em vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Lembra das vitaminas que são os catalisadores. As vitaminas, elas aceleram os processos químicos. O nosso corpo, a mente, pensar, ouvir, a musculatura, o batimento cardíaco, o intestino absorver as coisas, tudo é através de processo químico. Então, nós temos que enriquecer nossos processos químicos. Eu vou colocar aqui, listar as vitaminas. Eu já fiz isso na aula de aloe vera, né, do nosso aloe gel, e eu vou fazer isso de novo, para a gente sempre lembrar a importância das vitaminas, tá certo? Então, assim, do mesma forma que eu fiquei maravilhado com a aloe vera quando eu estudei pela primeira vez, que eu vi, eu era usuário, mas não sabia o que era direito. Aí comecei a estudar, comecei a ver o que tinha dentro, e aquele líquido é precioso. Esse pozinho é a mesma coisa. Então, estão muito juntos, estão muito próximos. A origem é diferente, mas a ação do corpo é muito semelhante. Então, tá aí, ó.
Vitamina A. A vitamina A, ela atua na pele. Então, assim, toda essa questão da elasticidade, toda a questão da renovação da célula da pele, a retina, né, onde você recebe a luz, que você vai enxergar, né, o nosso mundo, o nosso olhar, e mucosas, que é essa parte interna da boca, intestino, olho. Você tem todas essas estruturas dependendo da vitamina A. E, inclusive, a vitamina A ela também ajuda no sistema imunológico. A vitamina B, o complexo B tem várias vitaminas, então a B1, ela auxilia no metabolismo do carboidrato, ou seja, ela ajuda na questão do uso dos açúcares para a energia, a absorção do oxigênio pelo cérebro. Então, olha, qual a comida do cérebro? É glicose e oxigênio. A vitamina B1 está diretamente ligada a eles. Então, vitamina B1 para dentro do corpo, para a gente melhorar aqui a cuca. Equilíbrio, então, no sistema nervoso, né? Isso vai assegurar esse equilíbrio e vai ajudar o quê? O crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso, que não é só no cérebro, é no sistema periférico, auditivo, visual, sinestésico de uma forma geral. A vitamina B2, ela tem uma ação conservante nos tecidos, né? Ação também antioxidante. Ela também ajuda no globo ocular, tá vendo? Junto com a vitamina A. E ela tem um efeito no hormônio chamado adrenalina. Então, adrenalina. Todo mundo sabe que a adrenalina é o efeito dela. E sem adrenalina, várias ações no corpo, no sistema adrenérgico, elas não funcionam. Então, várias reações, situações, por exemplo, você está em emergência, você vai alterar o fluxo sanguíneo para as pernas, você vai ter um pensamento rápido, você vai ter atitude de defesa. Tudo isso depende da adrenalina. Aí, se você tem deficiência da vitamina B2, a adrenalina cai e você cai junto com ela. Vitamina B3, ela também auxilia no metabolismo das gorduras, ou seja, da deposição de gorduras no corpo e dos carboidratos. Além disso, ela tem um auxílio na produção dos hormônios sexuais. E aí, muitas pessoas que têm déficit nutricional, por exemplo, têm déficit de substâncias, não só da B3, tem dificuldade, por exemplo, de engravidar, tem alterações hormonais. Isso acontece não só nas mulheres adultas, mas nos adolescentes. Então, tudo isso aí está ligado à vitamina, né? Esses catalisadores. E também a vitamina B3 auxilia no processo da digestão, né? No processo da absorção da digestão dos alimentos. A vitamina B5 ele tem um efeito detox, ele previne a degeneração de cartilagens e também tem uma função, junto com a B3, na questão dos hormônios, no caso da regulação das disfunções hormonais. Porque o hormônio é uma substância química que sobe, e aí quando ela sobe, ela ativa outra que sobe e desce essa. Então ele fica se regulando como uma balança. E aí quando você tem esse desequilíbrio, causam as disfunções, e as disfunções causam uma série de alterações no corpo. As mulheres de maior idade sabem disso porque passaram pela famosa menopausa. Né? A própria TPM nas mulheres também é um fato gritante. E nos homens, a baixa da testosterona, os homens sabem também o processo que causa isso no corpo. Outra vitamina importante é a B6, né? A B6, ela junto com a B12 é a mais famosa, mas assim, todas, né? O complexo B, ele é importante. E a manutenção do sistema imunológico, do sistema nervoso. Então, a questão das alterações do sistema nervoso, uma série de patologias, se usou muito e se usa muito o complexo B, a vitamina 6 e a B12, principalmente, nesses processos de reabilitação nervosa dos tecidos. E outra coisa também, ela ajuda na não formação da aterosclerose, que é aquelas camadinhas de gordura dentro dos vasos que vão levar a obstrução, inflamação da parede do vaso, que pode levar à formação de trombo, aí AVC, infarto, e também ajuda a não formação de neoplasias, do câncer. Então, como a vitamina tem a sua importância. A B7, aí o pessoal fala, B7, B5, B3 tem toda essa. Ela ajuda também na natação, e falei para ele, cara, então, a vitamina B7 ela previne a calvície e tem uma coisa também, ela vai aliviar as patologias musculares, a dor muscular pós-treino por patologia. Vamos lá nas nossas vitaminas, a B9, então ela vai ter uma ação direta no sistema imunológico, né? Vê como o complexo B ele atua no sistema também imunológico, no metabolismo do açúcar, no sistema circulatório e no sistema nervoso. Então, a B9 também ajuda nesse processo, na formação de aterosclerose, e
é o primeiro, a B9 tem uma situação interessante, é o primeiro infarto de um músculo, que pode ser o coração, mas pode ser qualquer músculo do corpo, ela tem uma ação direta. Então, a falta da B9, no dia, se por acaso alguém tiver um infarto, alguém tiver uma obstrução de circulação do músculo, que leva a uma alteração desse músculo, que é o infarto do tecido muscular, se você não tiver B9 ali, ó, em alta, você pode ter grande prejuízo de saúde. E a B12, né, a famosa B12, ela colabora também na questão das células vermelhas, né, da oxigenação dos tecidos. E aí você vai ter uma influência em todas as células do corpo. Tá? E na síntese de ácido nucleico, né, do DNA, do RNA das células. Então, a B12, junto com o complexo B, ela vai mexer em vários setores, nervoso, cardiovascular, imunológico, né, hormonal. Então, nunca permitir deficiência de complexo B no corpo. E nada mais importante dessa reposição. E o Light Ultra é uma suplementação gostosa, fácil de fazer. Eu posso mistura com suco, com leite, o que você quiser. Né? Então, além do complexo B, da A e do complexo B, a vitamina C, velha conhecida, né, de todos, um grande antioxidante. Ela ajuda também na formação do colágeno. Lembre que o colágeno da Forever ele vem com vitamina C, porque ela ajuda na síntese da junção de 3 aminoácidos para formar o nosso colágeno, que é estrutura de todos os órgãos, né, dos tecidos do corpo. Todos. As artérias têm colágeno, a pele, o cabelo, o coração, o osso, as articulações, as cartilagens, enfim, tendões, tudo tem colágeno. A vitamina D, né, que é imprescindível, ela hoje está muito ligada à questão do bem-estar físico e mental. A deficiência de vitamina D tem se colocado muito para o aumento da depressão no mundo. Então, é muito usada principalmente em países frios, países que não têm o sol em abundância, como nós temos no Brasil, porque 80% do metabolismo da vitamina D é do próprio corpo, ela é produzida no próprio corpo. E aí, essa reposição que vem é só 20, 10, 15, 20%. Ela é feita por suplementação. Então, a fonte maior é a nossa, é do nosso organismo, ir para o sol, metabolizar na pele e fornecer essa vitamina D para o corpo. E ela tem um papel importante na produção de insulina. A insulina é que vai metabolizar o açúcar que entra no sangue. A falta de insulina, o excesso do açúcar, leva a uma doença chamada diabetes. Então, tem que ter toda essa ajuda aí da vitamina D nesse processo de metabolismo da glicose, né, do açúcar. E lembrando que isso junto com o complexo B, né, como eles se auxiliam no processo, cada um agindo em sua área. A vitamina E, que é um grande antioxidante também, ela favorece o metabolismo da musculatura, ajuda na fertilidade. Então, lembra-se, junto com o complexo B, que é das questões hormonais, né, dos hormônios sexuais, a vitamina E está ligada à fertilidade diretamente. Então, as pessoas que têm dificuldade em engravidar tentam e fazem o exame, espermograma normal, tem ovário normal, tem uma vida, entre aspas, boa, mas às vezes a deficiência simples de vitamina, simples entre aspas, porque ela está afetando sua vida, está afetando todo esse processo, poderia fazer diferença. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quer engravidar, né, que tem uma vida saudável, no caso dos casais, começa a tomar vitamina, começa a cuidar da sua nutrição. Isso aí já pode ser um grande passo para que você tenha o seu objetivo de ter filhos, né, da procriação. E também, uma outra coisa da vitamina E é a questão de evitar um envelhecimento natural da visão, que é a catarata, que é uma doença muito comum, né? Todo mundo que viver vai ter catarata. Depois das vitaminas, nós temos os sais minerais, que são tão importantes quanto. As vitaminas são catalisadoras, elas aceleram os processos químicos, e os sais minerais, eles vão fazer parte desses processos. Porque o nosso corpo, basicamente, é feito de química, né? De substâncias químicas, de elementos, moléculas que se unem, tecidos, órgãos, tudo isso gira em torno da química. Então, o sódio é o principal sal mineral de todos, para mim. Então, ele regula todos os fluidos do corpo, ele está em todas as células. Toda célula só funciona porque existe o sódio entrando e saindo da célula. E aí ele vai fazer com que haja uma alteração elétrica nessas células, e aí, a partir daí, os processos funcionam. Então, o sentir o cheiro, o olfato, a visão, o pensamento, abrir e fechar das mãos. Se não tem sódio, não funciona.
A mesma coisa do outro lado, vamos dizer, no outro lado do campo de visão, você tem o potássio. Os dois juntos, eles são fundamentais. Sem sódio, sem potássio, não existe vida. E o pessoal fala, porque o sal é ruim. O sal nunca foi ruim. O excesso dele, sim. Tudo que foi em excesso é ruim, mas o sal é fundamental. O cálcio, né? Então, na formação dos tecidos, ossos, os dentes, e aí o cálcio, ele já vai, a reposição dele, a Forever tem um cálcio de excelente absorção e vai atuar naquela famosa doença chamada osteoporose, que não dá só em mulher, não, dá mais em mulher. Mas todo esse fortalecimento dos dentes, né? Lembrando que a deglutição, né? Toda a parte de digestória começa na boca, e aí se você mantém os seus dentes bons, né? Saudáveis, toda a parte osteoarticular, toda a parte do sistema motor depende também dos ossos, então tem que estar fortalecidos. E o cálcio também tem um papel fundamental no processo de coagulação. Quando você tem, porventura, uma lesão de vaso ou algo acontece, o sangue ir para um lugar que não é o dele, você tem que parar isso através da coagulação e o cálcio vai atuar nesse efeito cascata da coagulação. E ele também tem uma função interessante no equilíbrio do ferro, né, do ferro que vai levar oxigênio para os tecidos. Então, ele vai atuar nessa não só na coagulação, como também na oxigenação dos tecidos. E aí, falando em ferro, tem o ferro. O ferro, o que, é que ele faz? Ele absorve oxigênio lá nos glóbulos vermelhos, né, lá nas células vermelhas, e vão levar aos tecidos. Vão fazer a troca do oxigênio com gás carbônico. Então, isso aí é sine qua non para a vida, né? Então, você tem que ter ferro, né? Todo mundo se preocupa, tem que tomar ferro, a falta do ferro é anemia. E aí você, imagina se você pega o Light Ultra, desde do seu filho, sua filha, desde criança, você está tomando ele, quantas coisas de problema você vai colocando de lado e vai criando um ambiente saudável. Não só externamente, mas criando internamente saudável. O magnésio, ele previne as doenças musculares e do sistema nervoso central, ele preserva esse processo, ele também atua no metabolismo dos açúcares. Então, a energia que nós temos para gastar no corpo, ela vem através do açúcar. O depósito vira gordura, mas quando você precisa, você transforma aquele em açúcar e vai. Então, o magnésio ele tem um papel importante nesse processo. Então, o magnésio é uma das coisinhas que a gente vai dosar na UTI, lá quando o paciente está internado. Então, você vê o sódio, o potássio, o magnésio, são substâncias que são determinantes no bem-estar físico daquele paciente que está na UTI, que está com patologias graves. O zinco, né, o controle todo cerebral, muscular, ele tem mais de 300 processos químicos do corpo, 300 enzimas do corpo, depende do zinco. Então, nunca mais deixar de lembrar do zinco, nunca mais. Zinco é importante, sistema muscular, nervoso e imunológico, o olfato, o paladar depende do zinco. Então, muita gente, muito paciente agora eu tenho recebido com perda de olfato e paladar por causa da Covid e debilitados, e o zinco ele vai ter um papel nessa regeneração, nessa recuperação do olfato e paladar, mas também o fortalecimento imunológico. Lembra do Imublend, né? O Imublend tem zinco, selênio, vitamina C, vitamina D, lisina e curcumina. Zinco e selênio vão atuar no sistema imunológico diretamente, a lisina e a curcumina vão cortar a multiplicação dos vírus, né? E a vitamina C e a vitamina D atuam como um bem-estar e antioxidante aí na regeneração das células. E aí o zinco está aí, né? No nosso V-Force também tem muito zinco, e no Daily, no Aloe Vera, ou seja, o zinco está presente em todos os suplementos da Forever. O iodo, ele é muito ligado à tireoide, que a tireoide é a glândula que produz os hormônios que levam ao metabolismo alto ou ao metabolismo baixo, basicamente. Então, você tem as doenças chamadas hipertireoidismo ou hipotireoidismo. O hipertireoidismo deixa a pessoa acelerada, aquela pessoa mais elétrica, mais magra, muito mais... Está ligada no 220, como diria minha mãe, Márcia. E o hipotireoidismo é aquela pessoa mais lenta, um pezinho maior, com mais sonolência. E o iodo tem uma ação direta nessa glândula e nesse metabolismo. Outra coisa também do iodo é a questão do depósito de gordura, né? Se deposite no corpo. Então, ele vai ajudar a evitar esse excesso de gordura nos tecidos que a gente tem. O fósforo, né, ele tem ação direta aí nos ossos e no dente, sistema nervoso
e muscular, ele também é um forte ator de energia para as células. O cobre, que muitos não sabem que você tem cobre no corpo, mas ele ajuda na formação dos ossos, das células vermelhas, né, das hemácias, das hemoglobinas, e ele ajuda no equilíbrio, né, da vitamina C, do zinco, na formação do colágeno, da elastina, então muito ligada à questão da saúde da pele, ajuda nos processos de cura, né, dar energia para o corpo, a pigmentação da pele e cabelo depende do cobre também. Ou seja, ele tem uma série de influências em vários setores importantes, né, inclusive o sistema nervoso. O selênio também é um grande oxidante, ele protege a membrana celular, né, das células, que é a capinha mais externa das células, então, ou seja, protege todas as células do corpo, e também está atuante aí no metabolismo dos tendões e dos ossos. Pode ver que as vitaminas, né, os sais minerais, todos eles, de uma certa forma, eles vão sempre tocar no cardiovascular, no sistema nervoso, né, na questão da funcionamento celular, imunológico, ou seja, cada um tem seu papel. Imagine uma casa, não tem só tijolo, não tem só cimento, não tem só ferro, não tem só areia, não tem só piso. É um conjunto de coisas que faz uma bela casa. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. E aí, por último, aí o potássio, que junto com o sódio, né, vai atuar nesse funcionamento das células, dos canais de entrada e saída de sódio e potássio, que vão alterar a parte elétrica das células e fazer todo o movimento. Inclusive, o potássio é fundamental no batimento cardíaco, né? O excesso de potássio pode levar até uma parada cardíaca e a falta, arritmias graves também. Chegando agora, o Light Ultra, ele é muito conhecido, principalmente, a principal suplementação dele, o principal suplemento são os aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, né? O que você não produz no corpo e o que você produz no corpo. Geralmente, o que você produz no corpo, você começa bem no começo da vida e ao passar do tempo ele vai ficando deficiente, então você tem que suplementar. E o que você não produz, logicamente você tem que ingeri-lo. E aí, onde está o grande papel do Light Ultra no processo. Então, você tem aqui 18 aminoácidos, que eu vou falar rapidamente, devido à adiantada hora. Isso já foi falado em outras aulas de aloe vera e do Imublend e de outros suplementos, porque os suplementos da Forever... O Light Ultra, me perguntam muito isso, ele substitui a aloe vera? Não, ele se complementa. O aloe vera, quem toma aloe vera não pode tomar dele, ou toma um ou outro, não, se complementa. Complementa mais com, você está tomando Light Ultra, mas precisa do colágeno? Sim. Do Arctic Sea, ômega? Sim. Royal Jelly? Sim. Royal Jelly substitui Bipollen? Não. Eles se complementam. Então, meu amigo, se você tiver condições, deixa outras coisas supérfluas e investe em seus suplementos, ou seja, investe em você, e aí você toma toda essa cadeia de suplementos. Lembrando que é muito importante, quando você passar para as pessoas, eu vou tomar tudo da Forever, então quer dizer que o ômega da Forever, a vitamina da Forever, outra coisa da Forever, você vai dizer sim, não só porque é a maior indústria, a melhor indústria de nutracêuticos do mundo, não só por isso, não só porque são produtos de extrema confiabilidade, porque a produção é totalmente fiscalizada, passa pelo FDA, tem todos os selos de qualidade, não só por isso, porque existe uma tecnologia nesses comprimidos, nesse pozinho aqui do Light Ultra, nessas substâncias, que vão fazer com que elas entrem no corpo ao mesmo tempo e uma não afete a outra, tá? Então, isso é muito importante. Às vezes, você compra um complexo vitamínico de uma marca, um colágeno de outra marca, um ômega de outra marca. Na hora que você vai botar no corpo, se você botar junto, você pode impedir a absorção do outro. Então, é uma coisa aí que a gente tem que chamar a atenção. Se você escolher a Forever e confiou na Forever, use tudo da Forever. Se não, escolha outra, vai estudar e vai usar tudo da outra marca, mas não fica misturando, porque, por vezes, isso aí vai dar diferença. Então, vamos lá. Aminoácidos. O ácido aspartico, ele vai atuar no hipotálamo, né, no sistema nervoso, e ele vai estimular a secreção de um hormônio importantíssimo. Na verdade, de um não, de dois hormônios. Né? O GNRH,
e o hormônio do crescimento. Então, veja bem, e um estimula, esses dois estimulam a formação do LH, que é o hormônio luteinizante, e a testosterona. Ou seja, toda essa parte hormonal dos hormônios sexuais do homem e da mulher, do crescimento, né, do ser humano, está dependendo do ácido aspartate. Então, ó, a importância disso, desde quando você é criança até o seu último dia de vida. Porque, por pouco ou muito que tenha, você com 90 anos, você tem hormônio. Você precisa do ácido aspartate, né? Você precisa desse funcionamento das células. E vamos funcionar o melhor possível. Então, ó, ácido aspartate, você nunca vai poder estar com ausência de ácido aspartate no corpo. Claro que você sempre vai estar ali, você tem sua alimentação normal, tem a produção do corpo, mas suplementação, porque a falta, ela com certeza ela vem. O ácido glutâmico ele vai funcionar também no funcionamento cerebral e muscular. Pode ver que não é são as vitaminas e os sais minerais, os aminoácidos também. Lembrem que o que é o aminoácido? O aminoácido é a menor partícula que juntas vão formar as proteínas. Então, se você pega uma proteína, a proteína eu chamo sempre da parede. E cada tijolo da parede é o aminoácido. A alanina ela é um neurotransmissor da tirosina, da dopamina, da epinefrina, da norepinefrina, ou seja, todo esse processo do metabólico, das ações das glândulas da ação da epinefrina, da adrenalina, que a gente falou agora há pouco, é a mesma coisa. E aí todo esse sistema, né, dos batimentos cardíacos, o funcionamento do corpo, de uma forma geral, depende da alanina. Então, quem trabalha em UTI, quem é da área de saúde, sabe o que é dopamina, epinefrina, uma parada cardiorrespiratória, como usar elas. Tudo isso aí vai para a prática quando você está na UTI, mas você não precisa estar na UTI para saber disso, não. Você simplesmente precisa tomar o Light Ultra, assistir aqui a aulinha da Forever, do Net4, já está tudo certo. A arginina, ela funciona na questão do funcionamento de glandular, um detox, ela faz uma desintoxicação geral do organismo, ajuda na formação do colágeno, então, assim, 30% das proteínas do corpo é colágeno, e ajuda com isso, né? Lembrando que a camada das artérias, ela tem musculatura, metade mais ou menos dessa camada muscular tem colágeno, e ela vai ajudar no relaxamento dessa musculatura dos vasos arteriais, inclusive dos vasos do coração. A cisteína e a glicina, ela tem um efeito também no detox, na desintoxicação do organismo, no sistema imunológico, no funcionamento do sistema nervoso e muscular. Vejam como todos esses itens, né, esses suplementos, esses aminoácidos, eles vão atuar de uma certa forma nos mesmos órgãos, cada um se especializando mais em um e outro. E aí vem a prolina também, que ajuda na síntese do colágeno. E que é o que é colágeno? É a sustentabilidade de todos os tecidos do corpo, né? É o órgão, o tecido de sustentação, vamos dizer assim. Outro aminoácido é a serina, então na produção de energia das células, na memória, no sistema nervoso central de uma forma geral, né? Então nas respostas que você tem no sistema nervoso, conscientes e inconscientes, e no sistema imunológico. A tirosina, então dá aquela sensação do bem-estar, né, do corpo, né? Lembra da serotonina e vai diminuir a fadiga e o estresse. Então, a tirosina, ela tem um aminoácido de ação direta em nosso bem-estar. A fenilalanina, eu tenho até sempre dificuldade de pronunciar, fenilalanina, é um trava-língua, e ele também é precursor de neurotransmissores e da adrenalina, é o principal hormônio que ela é precursora e tem um papel todo esse efeito adrenérgico no corpo, também atua na síntese, né, das estruturas das proteínas e de enzimas. Histidina também, que é o outro aminoácido, está ligado a questões sexuais, digestivas e imunológicas e também do processo de sono e vigília, né, do nosso despertar e do nosso dormir, do nosso ligar a máquina e desligar a máquina. Então, às vezes você tem insônia e por muitas vezes se esquece que a ausência de nutrientes pode levar a um mau funcionamento do corpo e alteração do sono da vigília, de uma forma geral. A isoleucina também é um dos 3 aminoácidos que está envolvida nesse processo do metabolismo do músculo.
de toda essa parte osteomuscular, e também tem um efeito na função imunológica, né, na regulação da energia do corpo e na produção de hemoglobinas, né, que são aquelas célulazinhas do corpo que vão levar a energia, oxigênio para as células. Vamos lá, tem mais 4 aminoácidos aqui para a gente falar. A leucina, que junto com a valina, que está lá no finalzinho, ela não chama aminoácido de cadeia ramificada, né? Eles são importantes para a síntese de proteínas, ou seja, eles juntos eles vão formar a síntese proteica, formar as proteínas, e aí a leucina está envolvida no processo de reparo, de reposição da musculatura. Então, as pessoas que têm lesão muscular, que vão para a academia, querem aumentar a musculatura, a massa magra, depende da leucina. A lisina, né, que está no nosso Imublend, ela tem vários papéis importantes, síntese de hormônio, absorção do cálcio, energia, mas principalmente ela impede a replicação viral. O vírus está passando lá, ela diminui a carga viral porque ela diminui essa replicação, essa multiplicação do vírus. Então, a lisina tem hoje esse papel reconhecido e está muito atuante aí nas infecções virais, no herpes vírus e principalmente agora na Covid, né, nas gripes também, nos influenzas. A metionina tem um papel importante também no metabolismo, na desintoxicação do corpo, e ela vai ajudar também no crescimento dos tecidos, porque vai permitir a absorção do zinco e do selênio, que também está no nosso Imublend, né? Vê como os suplementos eles estão ali juntos no processo. Já falei da valina. E aí, para terminar, esses 2 últimos aminoácidos, já que a gente tem 18, né, aminoácidos no Light Ultra, é muito completo. A treonina, que ela faz parte das proteínas estruturais do corpo, né, colágeno, elastina, principalmente na pele, mas todos os tecidos. Lembramos, 28 tipos de colágeno diferentes no corpo, e a treonina faz parte desse processo. E também tem uma situação interessante nela, que você viu em outras substâncias, que era o metabolismo da gordura. Então, se você quer perder peso, se você quer definir o corpo, se você quer ajustar, né, o osteoarticular, muscular, você tem que usar o Light Ultra a seu favor. O Light Ultra, ele tanto faz você definir o corpo, trocar a massa gorda por massa magra, como no caso, perdendo peso ou aumentando peso. Na verdade, aumentar peso e engordar não é engordar no sentido de botar gordura para dentro, nunca é saudável. Mas você aumentar medidas, aumentar peso com massa magra, né, com a forma saudável de fazer, sim faz diferença. E aí o Light Ultra, ele está todo esse processo. Muitos me perguntam, Light Ultra engorda? Nunca. Não engorda, não. Agora, se você quer aumentar massa, sim, vamos aumentar massa. Se você quer perder peso, trocar gordura por massa magra, perder medidas também, dá para ser usado. Agora, é claro que se você pegar o Light Ultra e botar com um sorvete de chocolate, mais um açúcar ali, não sei o quê, é claro que você está botando uma parte boa, nunca vai ser ruim o Light Ultra, mas você está botando uma carga muito pesada de coisas ruins, de açúcar, que vão transformar em gordura e vão transformar em depósitos, não só aqui abaixo da pele, mas nos vasos, né, nos tecidos. E aí, por último, o triptofano, né? Porque ele está associado também na questão de sono-vigília, e o triptofano ele mantém o equilíbrio do corpo, a questão da serotonina, né? Que nossos hormônios, neurotransmissores. Então, ele vai regular muito o humor, o sono, a vigília, o apetite. Então, o triptofano, a falta dele pode levar a uma série de distúrbios, inclusive da obesidade. Então, essa deficiência de aminoácidos, ela vai mexer diretamente com o metabolismo do corpo. Então, quem está gordinho, quem está sonolento, quem está com o apetite todo alterado, com perversão de apetite, querendo comer o que não deve, triptofano na cabeça. Pessoal, eu falei da composição do Light Ultra. Eu queria falar um pouquinho agora de massa magra, de longevidade e de outros suplementos. Eu queria finalizar querendo deixar assim, uma mensagem assim, de investimento em saúde. Então, é bom viver, com certeza, viver é melhor e com qualidade. Então, seja que idade for, você tem que estar bem. Então, seja qual for a idade. Você tem pessoas jovens que têm problemas, têm patologias,
tem depressão, tem problemas de obesidade, de vícios, uma série de coisas. Tem pessoas adultos jovens e tem idosos da mesma forma. Então, independente da idade, que a gente pregue, que a gente cultue a nossa saúde física, mental, né, intelectual. O nosso ambiente, né, onde nós vivemos, as pessoas que nós nos relacionamos, também é importante no processo. Você não pode querer ter uma vida saudável, comer bem, pensar coisas boas, se você vive num ambiente ruim. Não tem como isso funcionar. Por mais que você esteja todo impecável, todo bem vestido, cheiroso, se você estiver num ambiente no lixão, por exemplo, o cheiro vai passar, a roupa ali não vai ficar legal, tudo isso aí vai se modificar pelo ambiente. A mesma coisa é o mental e o físico. Então, a gente está falando aqui de suplementação. A nutrição celular hoje depende muito da nossa suplementação, porque infelizmente a gente não consegue absorver todos os nutrientes necessários, então a gente tem que suplementar isso no processo. Hoje ficou bem claro. Do advento da Covid, isso aí fica cada vez mais necessário, porque a Covid-19 ela ceifou muitas vidas por falta de reserva nutricional das pessoas, por falta de condição do organismo em combater a doença, porque não tinha antioxidante suficiente, não tinha aminoácido, não tinha... Olha como foi importante a gente falar aqui, ó, cardiovascular, sistema nervoso central, osteomuscular. Então, tudo isso aí, deficiente, leva à falência dos órgãos, à doença. Então, essa reposição é importante. O Light Ultra tem todo esse conjunto, 12 vitaminas, 18 aminoácidos, sais minerais. Você vai juntar esse processo aí, ó, os óleos fundamentais, né, o ômega 3, 6 e 9, o Artic-C, que é em concentração suficiente para diminuir a atuação do sistema cardiovascular, sistema nervoso central, sistema imunológico. O Artic-C, ele blinda o núcleo das células para não desvirtuar e, porventura, formar neoplasia, que é o câncer. Então, você tem o colágeno, que é um conjunto de aminoácidos com vitamina C, que vai ajudar nesse processo, né, de formação do colágeno dentro do corpo. Então, é importante usar o Light Ultra e usar o colágeno? Sim. Você usar o Imublend, nós falamos do zinco, do selênio, da vitamina C, D, da lisina e curcumina. Tem no Light Ultra? Tem, mas a gente precisa de um pouco mais. Principalmente quando entrar carga viral. Se for Covid, muito mais ainda. Então, é importante utilizar. Você tem outros adjuvantes, né, da Covid, que é o garlic, né? O garlic, ele tem aquelas cápsulazinhas de alho que são maravilhosas, né? O pessoal fala, entre aspas, afina sangue, mas ele atua diretamente no sistema circulatório. E aí você tem toda uma gama de outros produtos da Forever que também agem de forma externa. Você tem na pele o jelly, o misturagem, são tantos que assim não dá para lembrar de todos. Eu sei que eu uso todos e fazem muita diferença. Então, se você começar a ter cuidado no seu hábito, exercício diário, cuidado com a alimentação, alimentação suplementada, e você criar um ambiente saudável, né, do ponto de vista de onde você vive, aí assim você vai ter uma longevidade, você vai ter uma vida mais longa e com qualidade. Então, longevidade saudável é um ponto, assim, um objetivo que a gente tem que se mirar sempre. E passa muito por essa questão do ambiente, dos hábitos e da alimentação suplementar. Tá certo, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos.